Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu tenho a alegria, a honra e o privilégio de conversar com o meu querido Aurino Lima Ferreira. O Aurino é pós-doutor na Université Claude Bernard em Lyon, na França. É doutor em Educação pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre em Psicologia pela UFPE, professor associado da Universidade Federal do Pernambuco, é coordenador do Núcleo de Educação e Espiritualidade do Programa de Pós-Graduação em Educação na UFPE, orientador de mestrado e doutorado na linha de Psicologia e Educação Transpessoal. O Aurino é presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal, a ABRAPET, coordenador do Programa Observatório das Periferias, também lá da Universidade Federal do Pernambuco, em parceria com a Organização da Sociedade Civil NEINFA, na comunidade do Coque, lá em Recife. E é especialista em Psicologia e Psicoterapia Transpessoal pela Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal, ABPT. Aurino, meu querido, é uma grande honra, seja muito bem-vindo, você é um grande mutante aqui na Terra. Uma honra conversar com você sobre a psicologia transpessoal. Seja bem-vindo, meu querido. Grato pelo o convite, agradeço a todos, a todas, e é uma felicidade também, uma honra participar desse processo de mutação de todos nós. Essa é a ideia, né? Que essa conversa aqui possa realmente inspirar mais e mais mutantes pelo viés da psicologia transpessoal. Meu querido, acho que a gente pode começar pelo começo, trazendo aqui para o nosso ouvinte, para quem não conhece, né, esse termo tem para muitas pessoas isso é novo, né, falar sobre o que é a psicologia transpessoal. Você que é um grande expert desse assunto, conta para a gente assim, esse primeiro olhar mesmo sobre o que é a psicologia transpessoal. Veja, a psicologia transpessoal, ela nasce no horizonte dos anos 60, né, em todo o processo de contracultura, né, dos embates da contracultura dos anos 60, principalmente ali dentro da cultura dos Estados Unidos, né, e ela vem sendo reconhecida, né, pela introdução sistemática da espiritualidade enquanto uma dimensão da experiência humana no campo psicológico. Então, a gente poderia compreender inicialmente a psicologia transpessoal. Ela surge como um ramo da psicologia, ela surge em paralelo, né, e conjuntamente com a psicologia humanista, e ela está interessada nos fenômenos transpessoais e também naquilo que sejam os processos de transformação psicológica e social que esses fenômenos transpessoais, eles se colocam. Então, quando a gente está pensando em fenômenos transpessoais, nós estamos pensando naqueles fenômenos que tiram, descentram, veja, expande essa lógica que nós temos de nos concentrar numa dimensão humana, numa dimensão do pessoal, da pessoa. Então, a psicologia transpessoal, ela vem num desdobramento e numa ampliação das escolas psicológicas, apontando, veja, que nós somos seres biológicos, nós somos seres emocionais, nós somos seres sociais, mas também somos seres de transcendência. Somos seres que expandem a fronteira cada vez mais. Então, uma forma bem simples de compreender a psicologia transpessoal é pensar
numa psicologia que vai expandindo as fronteiras numa perspectiva de integrações cada vez mais amplas. Então, eu sou meu corpo, eu estou integrando meu corpo, mas eu sou o meu corpo na relação também com o social, com o meio. Eu também sou esse corpo na relação com o social, com o meio e com o cosmos. Então, você vai expandindo as fronteiras. Então, é uma psicologia que surge como uma psicologia, mas desde a sua origem, ela vem buscando essa expansão e ela acaba abrindo-se para ir além das psicologias e se coloca num vasto campo de ações humanas nessa busca de integrar as várias dimensões do ser. Então, Aurino, assim, te ouvindo falar, eu te pergunto, até porque quando eu vou falar de uma maneira em síntese, né, do que se trata a psicologia transpessoal, eu falo que é o casamento da ciência com a espiritualidade, né? Ou seja, essa dimensão psíquica do estudo da mente com a dimensão espiritual do ser. Faz sentido eu falar assim, Aurino? Veja, quando a psicologia transpessoal ela é reconhecida e ela nasce dessa inclusão da espiritualidade enquanto uma dimensão humana. Então, os estudos psicológicos, os estudos promovidos pela agenda de investigação transpessoal, desde a sua origem, inclui a espiritualidade como um elemento central, assim como outros fenômenos transpessoais. Veja, a psicologia transpessoal também vai ser conhecida pelo uso da meditação enquanto uma técnica, algo que só mais recente vem sendo introduzida no campo das abordagens terapêuticas. Então, veja, mesmo a espiritualidade, né, que é um dos fenômenos extremamente estudados pela psicologia transpessoal, só recentemente a gente vem vendo a importância dela nos processos de educação, de formação no campo da saúde. Então, veja, a espiritualidade, né, ela vem sendo um campo de nós podermos pensar o humano de forma mais complexa. Então, veja, é possível sim pensar a psicologia transpessoal, porque desde a sua origem ela dá uma importância intensa a essa dimensão da espiritualidade enquanto parte da multidimensionalidade do humano, nessa perspectiva, porque o grande clique, o grande boom da psicologia transpessoal no seu nascimento é ampliar as fronteiras daquilo que a gente concebe como humano, a partir do momento que ela abre essas fronteiras para o bem viver nessa relação com o extra-humano, né? Com a própria Terra, com a hipótese Gaia, nessa perspectiva de promover um florescimento ecológico, né? De promover, né, reflexões que possam pôr em xeque essa pegada antropocena que foi atropelando, né, a nossa agenda enquanto humanos a partir da modernidade. Entendi. Vale lembrar aí para o nosso ouvinte que a Unipaz São Paulo tem o curso da psicologia transpessoal como pós-graduação, fazendo um parênteses aí bem interessante. Eu fiz a pós-graduação e foi algo que realmente trouxe uma base para mim de entendimento nesse sentido da dimensão transpessoal da nossa existência aqui, né? Aurino, meu querido, então vamos agora falar um pouco uma síntese, né? Porque a trajetória é longa e também estamos em
em fluente construção, mas sobre a trajetória da psicologia transpessoal no Brasil. Então, nós podemos pensar, né, a psicologia transpessoal no Brasil a partir, veja, do próprio background brasileiro, né, que tem, como Léo Matos coloca, né, Léo Matos foi um dos principais teóricos, introdutores da psicologia transpessoal no Brasil, e ele vai dizer assim que a psicologia transpessoal ela teve uma inserção intensa no Brasil, dado o aspecto histórico do Brasil, dessa relação, veja, com os aspectos espirituais, com os aspectos do sagrado do seu povo. Então, se nós podemos pensar a psicologia transpessoal no Brasil, a gente vai ver dois nomes que se destacam. O Pierre Weil, né, que introduz a psicologia transpessoal em termos mais acadêmicos na UFMG, né, que vai trazer a construção em Brasília de uma universidade que tem e é regida pelos princípios também da transpessoalidade, e o Léo Matos, né, que vai influenciar a primeira geração de psicoterapeutas transpessoais, né? Então, há um marco de introdução da psicologia transpessoal no Brasil, que foi o 4º Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, que ocorreu em Belo Horizonte em 78. Então, veja, nesse encontro em 78, sob a chancela do Léo Matos e do Pierre Weil, nós vamos ter vários representantes internacionais e nacionais, e aí surge a criação da Associação Internacional de Transpessoal, o ITA. Então, e o Brasil vai se consolidando desde 78 como um dos grandes polos de formação, de difusão da psicologia transpessoal. Em 85, o Léo Matos funda a Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal, que vai oferecer, a partir de cursos em Dharamsala, na Índia, vai oferecer uma amplitude da psicologia transpessoal nesse diálogo do que hoje a gente chama dessa decolonização da psicologia, o horizonte extremamente ocidental que a psicologia brasileira tem, a partir da inclusão de outros elementos. Então, o Pierre, né, vai estar trazendo, a partir da criação da Universidade Holística Internacional de Brasília, vai trazendo também uma outra grande contribuição e que teve uma influência marcante também na formação dos terapeutas transpessoais. Então, nós vamos ter uma amplitude aí de formação, o Growth Trainer, que vai ter, desde 2009, a Dora e Álvaro Jardins trazendo essa perspectiva do Growth para o Brasil. Em 95, a Vera Saldanha, com Pierre Weil e o Mário Simões, criam a Lubrad, né, a Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, que também vai ter uma grande influência na formação de terapeutas no Brasil. Aí você vai ter na Bahia, você vai ter em Maceió, você vai ter em Natal, aqui o Nordeste também participando ativamente com a proposição de cursos, a formação da rede nordestina de psicologia transpessoal, a Norma Oliveira com cursos em Alagoas. Então, nós vamos ter uma amplitude dessa perspectiva que vai culminar e aí, em 2011 com um grupo de associações ligadas
a psicologia transpessoal, criando a Associação de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal, a Abrapet, a partir de um evento que aconteceu em Natal. Então, nós temos, assim, uma amplitude da psicologia transpessoal nessa relação, né, com as instituições, com as universidades, com a comunidade, numa perspectiva de formação cada vez mais complexa. Mas esses dois elementos aí, o Pierre Weil e o Léo Matos, são considerados, né, dois elementos fundamentais nessa difusão e nessa implementação da psicologia transpessoal no Brasil. Maravilha, entendi. E te ouvindo falar, Aurino, assim, também eu acho que quando a gente fala dela chegando aqui no Brasil, eu acho que a grande abertura, né, para trazer isso até e entrar no mundo acadêmico tem muito a ver com essa grande miscigenação, né, que é o Brasil, e essa abertura quando você vem falar, até quando acho que o Pierre vai instituir o cosmodrama aqui no Brasil também, é porque a gente tem como nação uma grande abertura para essa conexão, né, com essa dimensão transpessoal, espiritual, não é verdade? Tem a ver também com essa coisa, e logo mais a gente traz essa abordagem social, mas a gente já pode falar um pouco aqui da riqueza da miscigenação brasileira, ajuda também nessa abertura, não? Veja, o Krippner, que é um americano, assim, uma das referências no campo da transpessoalidade, ele fala de como essa complexidade na Constituição do Brasil nos permite, assim, uma maior circularidade e uma maior, disponibilidade de experiências transpessoais. No entanto, historicamente, a psicologia ela vai se constituir, né, a partir de modelos dominantes, a partir de modelos que a gente hoje chama de modelos coloniais, que dificultaram o reconhecimento das potências, das práticas ameríndias, das práticas africanas, nesse diálogo, com a própria psicologia. Então, a psicologia transpessoal, ao longo do tempo, vem aproveitando esse campo de emergência, esse campo facilitador da transpessoalidade no Brasil, Sim, para promover, essa abertura e essa inclusão de outras perspectivas, de outras ontologias, de outros modos de pensar. de sabedoria mesmo, né? Que nos enriqueça. Então, porque a psicologia transpessoal ela vai valorizar uma ecologia de saberes. Ela vai dizer assim, o saber acadêmico, o saber produzido pela universidade, ela tem uma importância. Mas esses saberes, os saberes dos quilombolas, os saberes dos ribeirinhos, os saberes dos ameríndios, dos povos originários, os saberes africanos que aqui chegaram, constituem, a riqueza e um patrimônio de formação humana, de formação de novos modos de pensar, de ser e existir, que podem enriquecer, né? Favorecer essa ampliação das fronteiras. Então, uma ampliação das fronteiras do que a gente pensa sermos nós, uma ampliação das fronteiras, inclusive de um processo de cura em relação à própria cultura brasileira, que é uma cultura ainda marcada por um racismo, uma cultura que foi sedimentada, em cima da escravidão, em cima dos processos de genocídio dos povos indígenas. Então, a psicologia transpessoal
ela vem se empenhando nessa perspectiva de, em reconhecendo as potências dos povos ameríndios, dos povos africanos, e esse background transpessoal das práticas e dos modos de existir dos povos periféricos, ela vem estudando para fazer esse enriquecimento da própria psicologia, das formas como a psicologia transpessoal, ou uma abordagem transpessoal, ou uma perspectiva transpessoal, também pode se mover no social, se mover em escolas, se mover em várias instâncias da sociedade. Então, esse background, ele ajuda, mas é fundamental, e aí a psicologia transpessoal, nesses 40 anos aqui no Brasil, ela vem, nesses últimos anos, fazendo um esforço para olhar as suas próprias sombras. E uma dessas sombras é uma hipervalorização das perspectivas espirituais que estão fora do Brasil. E um esquecimento, veja, das potências transpessoais presentes nos povos originários, nos povos africanos. Então, nós estamos também, enquanto transpessoais, fazendo esse trabalho de cura sistêmica dessa ferida colonial, né, de modo que essas dores produzidas, né, pelos processos de escravização de outros povos, pelos processos de humilhação, de colocação dos outros numa posição de inferioridade, e se encontre modos de cura, de cuidado, de amorosidade, para que nós tenhamos um bem viver, né, que nos permita nos relacionar melhor uns com os outros e instalar, de fato, uma perspectiva de transformação. Ou seja, nós encarnarmos as mutações, os processos de mutações, os processos de transformação, eles não são processos apenas mentais. Eles são processos emocionais e são encarnados na ação. Eles são encarnados no mundo, nas nossas formas social, de nos relacionar com o mundo. Então, e justo falando desse relacionar-se com o mundo, Aurino, conta pra gente, assim, uma correlação da transpessoal com o cotidiano, né? Eu acho sempre válido a gente trazer esse olhar para o dia a dia. Como você faria uma correlação dela com o cotidiano? Veja, quando as pessoas entram na psicologia transpessoal, numa grande maioria elas entram interessadas nos estados alterados, nos estados modificados, nos estados ampliados de consciência. Né? Todos nós gostaríamos de nos expandirmos mais e mais, cada vez mais, de forma a termos, assim, experiências mais abrangentes. Mas a psicologia transpessoal, ela traz esse elemento de que nós expandimos para melhor incluir. Então, você está cuidando do seu corpo, cuidando de você, você já está num exercício transpessoal. Aí você começa a ver que esse corpo, ele está em relação. Esse corpo, ele está em relação consigo mesmo. Esse corpo tem relação com emoções, com pensamentos, com aspectos seus que você não gostaria. E você vai aprendendo a fazer amizade. Amor e amizade consigo mesmo. Aprendendo a ser amigo mais de você. Então, nesse processo, você também descobre que tem o outro. Né? Tem o outro que está ali ao seu lado, que está nessa sua jornada. Então, você está expandindo fronteiras. Veja, esse outro, geralmente, inicialmente, é sua família ou alguém mais próximo. Mas você começa a perceber que essa família está dentro de um bairro, está dentro de uma cidade, está dentro de um país. Você começa a perceber que o que você vive como sujeito
também está numa teia de relações, está interdependente de vários fatores. Nós estamos vivendo essa experiência da pandemia que nos dá diretamente essa experiência de que algo que aconteceu lá na China, de repente também... não está separado de nós. De nós aqui, do que estamos vivendo aqui, desses processos aqui. Então, a psicologia transpessoal, ela vai nesse movimento de expansão até que você comece a perceber, veja, que sua relação com o mundo, com a terra, com os animais, com todos os seres que habitam a terra, que a gente chama desses extra-humanos, também vão fazer parte do seu bem viver. Porque se você destrói as matas, se você destrói os animais, isso vai afetar no seu bem viver, porque isso vai produzir um certo vírusinho que acaba saindo da sua morada e vem morar entre os humanos e causar problemas. Então, essa ideia de expansão, essa ideia de que o nosso cotidiano, que a transpessoalidade, que a espiritualidade, ela está presente na forma como eu me relaciono, como eu vivo, como eu trato a mim mesmo e como eu trato o outro. E esse outro também sendo os animais, sendo também o próprio planeta. Então, no momento eu estou numa aldeia indígena, na aldeia chamada Acajutibiró, do povo potiguara, e aqui o povo potiguara tem uma tradição de ver os encantados. O mar é um encantado, tem encantados que moram no mar, tem encantados que moram nas florestas, nos rios. Então, essa relação de encantar o mundo, de vermos-nos como parte de uma rede complexa de relações, onde o meu aspecto individual sempre está em relação com o todo, permanentemente. Então, veja, meu ato de separar o lixo, que é um ato simples, algo assim de separar o lixo, eu estou cuidando de mim, porque eu sei que quando eu jogo o lixo, aquele plástico que vai levar milhares de anos para se degradar na natureza, né? Quando eu jogo esse plástico, eu estou jogando em mim mesmo. Eu estou sujando a mim mesmo. Eu estou também me ferindo, me machucando. Isso é, veja, a psicologia transpessoal aplicada no cotidiano. Não há psicologia transpessoal, não há uma perspectiva transpessoal sem você estar no cotidiano. A psicologia transpessoal, então, às vezes as pessoas confundem, não, a psicologia transpessoal é para transcendência, para viver isso, em outro mundo, na gratiluz, não tem mais nada. Não, a psicologia transpessoal, as abordagens transpessoais são abordagens para o mundo, para a vida, para o cotidiano, de como nós podemos pacificarmos-nos, como nós podemos transformarmos a nós na nossa relação com o mundo, na nossa relação com o outro, de forma que tenhamos um maior bem viver, né? Nós possamos assim pensar de forma mais abrangente. Então, daí a importância desse cotidiano. Acho que é esse convite, né? Esse convite a uma reaprendizagem mesmo, né? Um novo olhar, como a gente fala, até o convite aqui do podcast do Mutante. Mas eu vejo, né, te ouvindo falar que essa transpessoal é realmente esse convite a essa relação mais saudável com a vida, né? Dentro da complexidade, é um convite a gente né, eu gosto muito da fala que você tem da transcendência na imanência, não é? Isso. Você poder entender, veja, que Deus está aqui agora, numa linguagem mais religiosa. Deus está aqui encarnado na sua relação
com você, com o outro e com o mundo. Então, nós cuidamos de nós cuidamos das nossas sombras, das nossas dores, das nossas dificuldades, porque nós reconhecemos que cuidar de mim é cuidar do mundo. Nós cuidamos do mundo nas ações sociais, nas intervenções. Veja, a psicologia transpessoal é uma psicologia política também, que tem uma ação no mundo, que tem um interesse, veja, de transformação do mundo. No mundo onde haja mais solidariedade, mais amorosidade, onde haja mais bem viver, onde as pessoas possam viver numa relação mais harmoniosa consigo, com o outro, com o próprio planeta. Claro. Porque sem essa relação, nós, veja, não conseguimos esses processos de transformação, de mudança. Sim. E até nesse olhar, assim, dessa nossa atualidade e realidade atravessando uma pandemia, eu acho que a transpessoal vai ter um papel muito importante quando você traz muito essa abordagem do cuidar, né, Aurino, cuidar de si, do outro e do planeta. É um grande convite aos cursos não serem só mais formativos, né, e sim tem essa abordagem do cuidado, né, formativo e terapêutico, não? Exatamente, veja, porque nesse processo de constituição de que tipo de humanos nós queremos que haja no mundo. Então, com certeza, a psicologia transpessoal, as abordagens transpessoais, elas têm um interesse de termos mais mutantes e menos normóticos, menos pessoas presas às lógicas de normalidade e mais abertas para os processos de transformação, mais abertas para esses processos de inclusão. Então, a psicologia transpessoal tem na clínica, e aqui a clínica transpessoal é uma clínica que ela se diferencia, porque ela, ao invés de ser um clinê, um viver debruçado sobre a doença, né, ela traz uma dimensão da potência do desvio, da potência, sim, de aberturas, de infinitas possibilidades. Nós não somos seres encaixotados, travados pelas forças de constrangimentos sociais. Nós somos também seres de possibilidades. Nós também somos seres de abertura. Daí a importância que nessa clínica transpessoal, a gente vem chamando essa clínica transpessoal de uma clínica cosmotranspessoal, uma clínica assim, que tem por meta essa ampliação dos modos de cuidado. É uma clínica, veja, que cuida de si, dos aspectos intrapessoais, mas ela cuida também dos aspectos interpessoais, das relações, e ela também cuida dos aspectos transpessoais. Ela cuida, veja, dessas relações que nós temos com dimensões sutis, com dimensões arquetípicas, com forças da natureza, com potências de vida, com aquilo que os índios aqui, os indígenas aqui chamam dos encantados, os chapiris, os orixás, essas potências da vida, né, que estão presentes, veja, como um grande mistério, né, como essa dimensão de um mistério, desse grande outro, desse o espírito, né, daquilo que nós não conseguimos uma explicação a partir da racionalidade, mas nós intuímos essa complexidade da vida. Então, veja, a clínica transpessoal, ela busca gerar modos de cuidado, quer seja na escola, no hospital, na creche, nas relações comunitárias. Então, isso faz com que a psicologia transpessoal ela saia desse âmbito de uma clínica de consultório para entender que o próprio mundo
esse mandala, esse espaço de cuidado, essa importância de termos cuidado com o próprio mundo, que vai reverberar também para o cuidado comigo. Sim, já que você trouxe esse olhar indo além, né, da clínica transpessoal, na clínica, mas eu acho que eu vou te pedir para falar um pouco, Aurino, da sua experiência e como o seu olhar de como se caracteriza transpessoal na clínica terapêutica. Veja, ele vai possibilitar a clínica terapêutica, ela vai possibilitar a emergência de 3 grandes modos de cuidado. Então, a gente começa os trabalhos de cuidado a partir desse reconhecimento das nossas sombras, de aprendermos a sermos amorosos e cuidadosos com as nossas sombras, com aquilo que nos faz sofrer, com aquilo que dói, né? Então, esse trabalho de reconhecimento das sombras, de diálogo com as nossas sombras, daquilo que tudo que a gente colocou embaixo dos nossos tapetes, aquilo que a gente afastou da consciência, o trabalho inicial vai ser esse trabalho de cuidar dessa dimensão para a gente ter uma maior integração, de termos um maior processo de cuidado conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente. Então, nesse processo da clínica, nós vamos expandindo para nos reconhecermos. Existe uma metáfora na transpessoal, que é a metáfora do centauro, de nos reconhecermos como mente e corpos integrados. Então, o segundo grande trabalho da psicologia transpessoal é essa integração do corpo, e essa integração do corpo vai permitir nós lidarmos melhor com os aspectos existenciais, com a finitude, com a morte, com as dores da existência, porque eu também vou aprendendo a me relacionar melhor com o meu corpo. Veja, mas esse corpo que também está em relação com o social, está em relação com o mundo. Então, a psicologia vai expandindo essas fronteiras, a clínica vai propiciando essa expansão de fronteiras. Meu querido, então, e agora, acho que já caminhando para o final, acho que seria legal você trazer, assim, os benefícios da gente fazer uma jornada transpessoal. Acho que é um bom olhar para trazer aqui agora. Os benefícios, eles estão, antes de tudo, no desenvolvimento de uma perspectiva de bem viver. Veja, nós estamos numa cultura que está colonizada por uma lógica de bem-estar, por uma lógica que é uma lógica restritiva, materialista, que traz, assim, a felicidade como uma restrição. Veja, como que você é feliz se você cabe numa calça P, se você tem tal objeto, numa dimensão do ter. Então, a psicologia transpessoal, a abordagem transpessoal, ela vai dizer assim, veja, isso é parte do processo, uma parte limitada do processo, porque o seu ter está imbuído e envolvido pelo seu ser. Então, o seu ser, ele está materializado no mundo numa perspectiva do bem viver. E aí, veja, o bem viver fala dessa relação que você tem consigo, né, de sermos menos consumistas, menos ansiosos e menos presos ao futuro e ao passado, porque o bem viver, ele estabelece na presença da gratidão pela vida. Então, isso reduz os aspectos neuróticos da mente. Isso reduz os aspectos, assim, desses modos de ser pautados no ter. Então, e vai
aprofundando uma dimensão de sentido. Então, um dos grandes benefícios da psicologia transpessoal, de um cuidado transpessoal, de uma jornada transpessoal, é você poder, né, acessar suas potências, suas potencialidades, veja, do sentir, do pensar, das suas máximas potencialidades, mas também de reconhecer suas sombras, suas dores, suas feridas, para melhor poder cuidar delas. Porque cuidando delas, você está cuidando do mundo. Então, tem essa dimensão intrapessoal dos benefícios da jornada, mas nós temos também os benefícios interpessoais. Claro. Uma amplitude na forma como você cuida de você na relação com o outro, na relação com o mundo. Então, também vai possibilitando uma maior flexibilização, um maior modo, um meio de você poder circular no mundo, de poder cultivar as suas relações com o mundo, com a vida, veja, a partir de sentido mais profundo acerca da vida, acerca da existência. E um terceiro elemento assim dessa jornada é que a psicologia transpessoal ela permite que você possa viver experiências, metaforicamente, de ir para o céu, fazer uma viagem no céu, assim, uma expansão de consciência, e depois você volta para o meio do mercado. Então, você volta para o meio do mundo, para conviver com o mundo, para estar no mundo e melhorando a qualidade do mundo. Claro. Então, se a gente melhora a qualidade do mundo, nós estamos melhorando a nossa própria qualidade de existência. Um convite a sermos responsáveis mesmo, né? Por essa... Co-criadores. Claro. Então, uma grande experiência dessa jornada transpessoal é você se perceber como co-criador do mundo, como co-criador da vida. Você não está mais numa posição de vítima, nem de algoz, você está numa posição de cocriação, uma posição permanentemente nativa, como diz o Francisco Varela, você está numa posição de interação onde você e o mundo estão em permanente construção, transformação. Então, a psicologia transpessoal na jornada também nos permite abrir a possibilidade de sermos sonhadores. Então, quando você é co-criador, você é sonhador. Você cria possibilidades. Então, você é capaz de, diante de um deserto, você já pensar um reflorestamento e daquele deserto você brotar uma agrofloresta, brotar assim, uma potência de vida. Isso é a possibilidade de sonhar. Sonhar um Brasil diferente, sonhar um mundo diferente, onde haja solidariedade, respeito, dignidade, onde haja amorosidade, onde as pessoas possam ter um reconhecimento, veja, de que somos seres de potência, seres de vida. E todos os seres que estão nessa terra são seres que merecem dignidade, merecem amor, merecem respeito. Que assim seja. Nossa, eu acho que foi uma fala maravilhosa para a gente encerrando essa conversa, né, Aurino? Assim, porque é isso, né? Esse olhar trazendo para o nosso dia a dia como corresponsáveis dessa harmonia, né? Dessa felicidade, dessa sustentabilidade da vida aqui na Terra, né? Eu fico com vontade de fazer uma última pergunta para você e eu sei que eu vou abrir uma porta gigante aqui, mas quem sabe já vou abrir uma possibilidade de uma outra conversa num outro momento. Mas eu acho que como você tem tamanha experiência, eu acho que eu não vou poder evitar de como essa transpessoal, de uma forma em síntese, porque é isso, a gente já está aqui quase estourando o tempo, mas como que ela se concretiza nessa abordagem social, tendo em vista que você está aí agora, né,
aldeia indígena, tem um trabalho, o Aurino tem um trabalho maravilhoso na favela, nas comunidades, né? Um lugar que você leva essa transpessoal para o campo, né? Para a realidade mesmo, assim. Traz numa síntese para a gente, Aurino, eu acho que mais para frente a gente volta a conversar, ou até, quem sabe, a gente convida o Sidney, né? Que também tem esse trabalho lindo aí do seu lado, seu filho. Mas a transpessoal no social, para a gente encerrar, meu querido. Nós estamos há 35 anos com um projeto numa periferia do Recife, chamada Coque, que fica no centro do Recife. É uma periferia no sentido de exclusão social, que tem hoje em torno de 30 mil habitantes, né? E que historicamente foi considerado como a morada da morte. Então, Nossa. Você chegando em Recife e pergunta assim, o Coque, você vai ter todo um estigma social de violência. Então, nós estamos há 35 anos trabalhando nessa comunidade e a psicologia transpessoal faz parte da história da criação de redes de proteção, de redes de apoio, de redes de solidariedade, de redes de vida, né, que permitem com que nós possamos compreender de que cuidar do social é inseparável de cuidar de mim. Não há como você cuidar de você isoladamente. Você sempre está numa relação social, sempre está numa relação que é uma relação com o todo. Então, se nós não cuidarmos do social, nós não estaremos cuidando de nós. Então, a fome, a miséria, a dor e a violência também é fruto das divisões da nossa própria consciência, dos nossos modos de operar egóicos e limitados. Então, esse projeto que está ancorado no NEINFA, vem oferecendo estágio de psicologia transpessoal ligado à Universidade Federal de Pernambuco. As outras universidades, a gente vem oferecendo estágios em psicologia, formação em psicologia para alunos que buscam assim, uma compreensão da transpessoalidade voltada para os aspectos sociais comunitários. Então, é um projeto que cuida e trabalha com crianças, adolescentes, idosos, que faz intervenções clínicas, desde intervenções mais individuais até intervenções psicossociais, intervenções mais abrangentes, e que vem trabalhando agora em parceria com a Universidade Federal nesse link de cuidar dos educadores. Então, durante a pandemia, um dos grandes desafios nossos foi pensar modos de cuidar dos educadores. Então, a gente vem desenvolvendo processos aí de cuidado emocional, de cuidado com os processos de atenção das crianças, de resiliência das crianças e também dos professores. Veja, tudo isso é imbuído da psicologia transpessoal, da abordagem transpessoal, como uma abordagem periférica, como uma abordagem que está encarnada, inserida no mundo. Então, o NEINFA vem oferecendo, o NEINFA atende hoje umas 400 famílias e tem 15 crianças que estão em permanente formação, mais jovens que fazem parte desses projetos de formação de o que a gente chama de educadores guerreiros, a formação de educadores para a paz, de educadores que são jovens de periferia, jovens da favela, que recebem processos formativos a partir do horizonte transpessoal, no intuito de se tornarem lideranças, de se tornarem fomentadores de uma cultura de paz, de enfrentamento do racismo e, antes de tudo, de criação de modos de bem viver a partir das periferias.
É maravilhoso, né? Fazer isso acontecer já dentro, né, do centro de toda essa realidade de violência, essa realidade periférica, né? Maravilhoso, Aurino. Eu aqui quero agradecer não só essa nossa conversa riquíssima, como todo esse seu trabalho, todo esse seu arregaçar de mangas, assim, levando essa transpessoal para esse lugar muito mais engajado mesmo, né? Com a vida, com a terra, com o social. Lembrando aqui mais uma vez para o ouvinte, quem tiver curiosidade, procura a gente, procura também a Universidade Federal do Pernambuco, tem bastante coisa nesse sentido. A Unipaz São Paulo, no site unipassp.org.br, a gente tem um curso de pós-graduação da psicologia transpessoal. E, Aurino, para a gente se despedir, vou te convidar a fazer um convite assim, para o mutante, né, que está aqui nos escutando, para, quem sabe, acho que ter coragem, né, desse mergulho, não só acho que nesse estudo, quanto também nessa ação, né, da vida como um ser transpessoal, engajado, assim. O que você deixaria como uma palavra final de inspiração mesmo, Aurino? Veja, eu estou numa aldeia indígena, como eu anunciei para vocês, e nessa aldeia indígena a gente tem uma cerimônia chamada dos rituais de lua cheia. Então, todas as luas cheias, a gente se encontra, aí tem o pajé, vários guerreiros, vários jovens, crianças, idosos, que se reúnem em torno dessa ideia da lua cheia e de uma imensa fogueira, né, para celebrar a vida, falar dos desafios da existência, né, e comungar, né, esse espírito coletivo, esse espírito de criar um encontro para o encantamento do mundo. Então, estamos vivendo esse momento e numa das últimas cerimônias, né, o pajé, ele, diante da quantidade de animais, de queimadas que estamos vivendo, o pajé faz uma cerimônia voltada para o acolhimento dos animais que morreram queimados nas queimadas das florestas. Então, ele, em transe, incorporado como encantado, como guardião das florestas, ele começa a chamar os animais, os espíritos dos animais mortos. E ele sinaliza no corpo, mimetiza no corpo os sons dos vários animais. E ele pede que as pessoas ali que estão assistindo, participando, que elas adotem o espírito de um animal daquele, que elas possam cuidar do espírito de um animal, que elas possam, assim, acolher amorosamente esses seres que estão morrendo. Então, veja, se esses seres originários, eles conseguem desenvolver uma sensibilidade para incluir os animais como parte dessa teia da vida, o nosso desafio enquanto pessoas que vivem na loucura da cidade, no nosso cotidiano agitado, é podermos também resgatar essa potência que todos nós temos de nos reconhecermos como partes da vida. Né? Nós nos reconhecermos, veja, como filhos da terra, nós nos reconhecermos como seres integrados à própria vida. Seres assim que são capazes de abrir o coração para acolher o outro, para acolher a diferença, para acolher aquilo que não é igual a mim. Para nós podermos sonhar, veja, sonhar uma terra para os nossos netos, sonhar uma terra para os nossos filhos, sonhar uma terra para os que virão, uma terra com dignidade, com amorosidade, uma terra
onde haja fraternidade, onde as pessoas tenham que comer, onde as pessoas possam se reconhecer como humanas. Então, esse é meu desejo, minha motivação de estar trabalhando com a transpessoal, né? Que nós possamos nos abraçar de fato nesse reconhecimento como humanos e como aqueles que também podem e devem aprender com os extra-humanos, com os animais, com as plantas, com os rios, e encantarmos. Né? Eu estou nesse momento na aprendizagem do encantamento, nos encantarmos. É meu desejo para todos nós. Que assim seja. Eu estou aqui encantada com o seu... com a sua relação com os encantados. Aurino, querido, muito obrigada por esse partilhar, por essa jornada, por essa perseverança em disseminar toda esse estudo e essa experiência mesmo, como eu falei, na Terra, na vida, na sociedade, como um grande mutante que você é. Profunda gratidão. Um beijo no seu coração. A gente se vê numa próxima. Deixo aqui o convite para os ouvintes, que já temos aí outros episódios que estão assim de uma riqueza enorme, falando sobre o trabalho que a Unipaz vem fazendo há mais de 30 anos, espalhando essa educação pela cultura de paz, por esse bem viver que o Aurino tanto trouxe aqui. Convido vocês a seguirem a Unipaz nas redes sociais e a estarem conosco no próximo episódio, daqui 15 dias, do nosso podcast Mutantes. Um beijo e até a próxima. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.